Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Game Delas. E, gente, vamos lá, né? Melhor podcast do mercado financeiro é esse, onde a gente fala sobre bolsa de valores sem mimimi e também sem delongas. Eu já quero botar aqui a minha parceira de todos os episódios, Martinha. Como é que você tá hoje, hein? Fala, Bea, tudo bem? Tô ótima e com saudade de conversar com você, Bea Aguilar. A gente tem que marcar uns encontros fora do Game Delas. Cara, eu vou te dizer assim, ó, que essa história de conversar só quando a gente grava podcast tá ficando difícil, porque eu tenho tanta coisa pra compartilhar com você, mas enfim, precisamos marcar algo em off também, né? De qualquer maneira. Vamos lá, né, Martinha? Aqui tá um frio do caramba. Tô eu aqui educadinha? Viu? Não, vamos começar devagar o episódio hoje, né? Vamos sentir a convidada também para saber, né, qual é que é. Mas vamos lá, tô aqui no frio com meu guaxinim no pescoço, como você bem pode ver. E como é que estão as coisas aí, Martinha? Tudo certo nos trades? Como está o milho, o café? Eu tô vendo aí uma galera falando de umas movimentações aí nesses últimos dias. Não sei se foi relagem de contrato, mas uma galera tava desesperada pelo que eu vi, viu? Tá voando, Bea. Tá batendo limite de alta, segundo dia consecutivo que bate limite de alta no milho. E hoje a Bolsa aumentou o limite de alta de 5% para 7%. Hoje, às 4 horas da tarde, eu recebi uma informação que oficialmente o B3 aumentou o limite de oscilação. Tamanho é o apetite do comprador de milho na Bolsa esses últimos dias. Então, a galera tem que ficar atenta aí, porque o negócio tá nervoso. Maravilhoso. Bom, agora eu já quero trazer para nossa telinha aqui também, para nossa conversa, Vânia Mendes. Esta é a nossa convidada hoje. Ela é trader. Pelo que eu vi, está desde 2012 no mercado. Ela em breve vai se apresentar. Porém, eu já quero começar fazendo uma pergunta. Vânia, de acordo com várias pesquisas, jogos de ação ajudam a desenvolver o cérebro de modo que o indivíduo é capaz de tomar decisões 25% mais rápido do que outros e sem que ele fique nervoso a ponto de prejudicar a sua precisão. As pesquisas mostram que os gamers conseguem se concentrar em 6 coisas ao mesmo tempo sem perder o foco, ao contrário das 4 das pessoas normais. Vânia, eu tirei isso de um post seu, eu fiz isso para tentar convencer a Marta de vez para vir para esse mundo dos games, mas eu quero saber, você joga game, cara? Porque nessa foto aqui você tá com um negócio do COD, você joga COD? Sim, Call of Duty. Caraca! Online, extremo. Bom, então tá, depois você me passa o seu nickname pra gente poder fazer umas killzinhas junto. Queria dizer que eu também sou desse universo e eu queria já também perguntar, você acha que essa parada de videogame, entendendo que você tem que ser muito reativo, porque você tem que estar de olho em tudo que tá acontecendo e para não morrer, literalmente, né? Você acha que isso te ajuda no mercado? Eu acredito sim, ele ajuda não só no mercado, eu acho que na vida, né, são pessoas muito estrategistas, a coisa ela precisa funcionar para me convencer e eu preciso conhecer o ambiente para eu estar me posicionando, tanto não só no mercado, quanto em outros negócios na vida mesmo, sabe? Então o gamer ele tem eu acredito que essa velocidade, essa coisa de perceber, né, o que ele pode fazer ou não, a maioria, né? Cara, eu treinada. Eu jogo videogame desde os 5 anos de idade, então é algo que já vem de muito, muito tempo. Eu só assim, a família, né, no caso, a educação, né? Eu só ganhava um jogo novo se eu terminasse aquele, então eu precisava começar e terminar, não tinha internet, era início e fim, início e fim. Ou eu fazia isso ou eu não tinha um jogo novo, então eu tinha que dar meu jeito de virar aquele jogo lá que eles colocavam, porque tem hora que enjoa. Cara, eu queria dizer que todos os gamers que estão nos ouvindo nesse momento já tem uma bela desculpa para continuar aí nas jogatinas, porque tem muita gente que diz assim, isso daí é perda de tempo, isso daí não vale de nada. Gente, a gente só está treinando as nossas skills para a vida real, para ser reativo, raciocínio rápido, disciplina. A gente aprende a conhecer as coisas antes, né? Tá convencida, Martinha? Tô convencida, Bea. Eu até acredito realmente que o gamer, ele
pratica muitas habilidades que são importantes e úteis, né? Na nossa vida em outras áreas também. Mas eu vou te falar que esse negócio de prestar atenção em várias coisas, apesar da gente usar isso no mercado financeiro, né? Eu fico. A minha questão comigo mesma na questão dos games é o vício, porque eu sei que quando a gente começa um troço, começa a gostar muito, vicia, né? Eu falo isso porque eu também já fui viciada em game, mas faz muito tempo, tá? Não, mano, você não tem tempo pra viciar. Você trabalha 18 horas por dia, você não tem tempo pra viciar. Você vai ver assim, ó, se sobrar um tempinho ali na semana, você vai parar um pouco pra jogar. Depois que a gente vem pra vida adulta, eu acho muito difícil isso acontecer, Marta. Pode ficar tranquila. Então tá. Então, eu preciso. Então, mas Bea Aguilar, você me chamou pra participar desse mundo dos gamers, mas você não dispôs 10 minutos do seu tempo para me mostrar um jogo legal. É a vida adulta, viu? É por isso. Eu tô querendo 10 minutos para poder fazer uma jogatina. Ultimamente tá difícil. Eu consegui fazer isso nesse domingo que chegou e provavelmente vai ser a minha última jogatina dessa semana. Mas tá valendo. Vamos lá, Vânia. Já começamos falando sobre games e como isso pode talvez trazer algum certo benefício para os investidores, mas a gente quer saber de você. Quem é a Vânia? Por que ela entrou no mercado financeiro? O que ela faz hoje? Então, vamos lá. Desculpa o meu nervosismo um pouco, tá? Que eu... Você opera no mercado diariamente. Não tem coisa mais nervosa do que isso. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá, de vocês. É uma honra estar aqui com duas mulheres tão fortes no mercado, tão com uma reputação, assim, incrível. Pouco que eu fui buscando, o pessoal, nossa, não acredito, você vai estar com a Bia, com a Martinha, e eu vou estar, e me deixaram mais nervosa. Até ali eu tava bem, aí depois ficou essa pressão, né, depois eu mando os prints para vocês, assim, e aí eu... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Entendeu? Desse tipo. Quanto o assunto dos games, né, que eu trago lá, às vezes eu dou essa abertura na rede social, porque realmente existem muitos estudos quanto à cognição, né? E foi algo que me ajudou, porque as operações de day trade, elas não são operações fáceis, né? Ao contrário do que muitas pessoas, elas pregam, não é algo fácil, né? A técnica em si, você consegue compreender, você consegue estudar sozinho, tem muito conteúdo. Eu mesma não fiz, eu só fiz um curso, e assim, esse curso me deixou, como é que eu vou te explicar? A partir dele eu decidi não investir em cursos, vocês terem uma ideia, né? Eu fui buscar o conhecimento que tem disponível na internet. Eu tirei também um ano sabático para estudos, então foi quando eu fui conhecendo, e aí entra a parte do estrategista, né? Eu percebi que o mercado, ele funciona, eu utilizo análise gráfica, ele funciona aqueles movimentações, o pessoal fala, é candle, é tendência e tal, mas eu acho que existe, sim, eu acredito muito, eu trabalho muito com análise subjetiva, seja o que ele está te passando, o que você está sentindo, o que você vai estar, né, por que você vai estar se posicionando ali. Então, nesse ponto, a Bia deve saber, né, por que a gente vai entrar naquele beco ali, né, com essa arma, né, no jogo, porque é mais ou menos desse ponto. Hoje eu tenho 33 anos, eu comecei no mercado de 24 a 25 anos de idade, com ações, então, assim, eu só aportava. Durante um bom tempo, aportava ações, fazia aquele mercado de alta, né, todo mundo é um gênio, então, assim, era muito legal, eu comprava, o negócio subia, era incrível, né, nossa... Só Top. isso. Mas, cara, isso foi tipo 2012, 2013, né? Foi logo depois. Não, teve uma queda, porque assim, onde foi a minha entrada principal no mercado, que aí foi quando não sei se você vai lembrar, agora o ano, Dilma, as ações da Petri caíram para R$4,50, eu peguei elas a R$4,60 e pouco, alguma coisa assim, e ali foi, deixei, né, eu trabalhava com opções também, comprei algumas opções, mas era algo assim, não era todos os dias, igual hoje, eu fico todos os dias, eu abro, né, o mercado, estou tentando buscar oportunidade, não era isso, porque eu tinha outro trabalho, eu estou contando a história e explicando, né, não estou fazendo Não, mas tá tudo certo, é isso.
Tá legal? Então, fui fotógrafa durante 12 anos, né? Estudei artes, a minha especialização é fotografia. Eu amo fotografia até hoje. Então, eu trabalhei fotografando noivas. Para vocês terem uma ideia, no meu primeiro ano de fotografia, eu registrei 90 casamentos. Não foi pouca Caraca! coisa. Tá, Eu mas amava. deixa eu te perguntar, o seu ano sabático foi do quê? Tipo, com o que você se estressou, tipo, pra caralho, que você falou assim, mano, preciso tirar um ano sabático? Foi um trauma familiar, assim. Eu perdi o meu irmão, que Uhum. eu sou do Rio de Janeiro, né, gente? Cidade Sim. maravilhosa, porém bem perigosa também. Não vamos, Eita. né? É Sim. perigosa. E assim, meu irmão ele sofreu um sequestro e assim, não deu certo, né? A gente perdeu ele, então foi tudo muito traumatizante para a família em si. Então Sim. eu fiquei com medo de ficar durante a madrugada na rua. Por quê? Porque quando Sim. você faz a cobertura de eventos, você nunca está em casa cedo, você só chega 2, 3 horas da manhã e olha lá. Pois é. Então, comecei a ter crises de pânico mesmo, nas voltas, nos retornos. Então, eu falei, não, eu preciso ficar em casa, eu tenho que dar um Sim. jeito. E o que eu fazia mais, assim, que eu brincava, eu digo, nossa, eu brincava no mercado, era com o mercado, né, o mercado financeiro em si. Eu fui descobrindo o day trade antes, mas eu não dei atenção, não dei muita atenção. E aí, desse período de lá para cá, eu falei assim, vou dar atenção. Perdi uma grana, né? Acho que comecei ganhando, foi horrível, porque na minha primeira semana, assim, eu ganhei 4 mil reais, acho que o salário mínimo era 750, não lembro agora a base. Bem menos do que isso, sim. Se bobear, eu sou péssima E de aí, dar. Não, fez a bem menos continha do da que esses Bea. 4 mil. Vezes 20. Você fez a conta vezes Não, 20? fiz, claro, com Você fez certeza. 4 vezes 20, mano do céu, tô rica. Sim, eu falei, não, vou resolver minha vida mês que vem, né? E aí depois eu compro uma casa para minha mãe, fiz tudo isso, eu fiz lista de desejos, e tudo, tá tudo certo. Você se inspirou em todas as noivas que faziam lista de desejos e de casamento, e você fez isso para suas expectativas no trade. E o que aconteceu depois daí, logo em seguida? Eu falei, não, tem que estudar, não tem jeito. Eu aprendi a comprar, vou comprar suportes e vender resistências. Que raiva, cada 10 suportes que eu comprava, todos furavam. Não, e hoje em dia, às vezes, a gente quer que ele fure e ele não fura, né? Quando você entende tendência, você fica tentando rompimento, o negócio não fura. Aí eu falo, se fosse na época que eu estava começando, com certeza eu iria romper. Então, assim, eu fazia bem básico mesmo, me ensinaram que price action era suporte e resistência, e eu sou aquela pessoa que, assim, você me ensina isso, eu estou testando aquilo com todas as regras que você me ensinou. Então, chega um momento que você está no limite, você fala, não, ou não está certo o que eu aprendi, ou não está certo o que eu aprendi, porque eu estou 100%, né, quem é gamer sabe, né, se a gente tiver que colocar um macete, a gente vai fazer direitinho e pronto, né, ou ele funciona ou ele não funciona. E aí eu comecei a estudar, então eu cheguei à teoria de Dow, Charles Dow, que é a base, né, da análise técnica, então é algo que eu estudei a fundo, entender a mente dele as pessoas querem buscar alguma coisa. Ela é a base da análise técnica, mas ela é muito mais comportamental. Se você observar, ela está falando sobre a técnica, ou seja, é o que te dá a direção, é os topos e fundos, são os princípios, o volume, mas ele é mais a parte comportamental. Cheguei no Price Action pelo Al Brooks, então estudei bastante o conteúdo dele, só que o price action que eu utilizo hoje precisa ter volume, porque eu não consigo abandonar o princípio de Dow. Então, assim, como eu preciso de confirmações, eu utilizo, né, análise gráfica ou price action. Algumas pessoas falam que a análise gráfica é diferente do price action, eu realmente não vi diferença, só no nome, eu acho que o price action é um nome mais chique. Né? Ele é um gráfico mais limpo? Desculpa, pergunta de leiga mesmo, porque eu nunca usei price action, eu só sei que você não bota nada de indicador ali, né? Nenhum indicador. Essa a diferença somente o volume. Para análise técnica, no caso, com indicadores. Mas a análise técnica clássica, eles também não utilizam indicadores. Exatamente. Então, para mim também nunca teve diferença. Eu falo, gente, mas é a mesma coisa. É isso, porque fica a análise técnica clássica. Aí mas a clássica é igual ao price action, e a análise técnica, a que utiliza indicadores, né, que
médias e várias outras coisas que ficam na tela lá, dando sinais para o operador fazer entradas de compra ou venda, né? Que só... Sim. Você já tentou usar Price Action, Martinha? Já, eu uso direto. Tá, mas e aí essa questão da análise técnica e do price action, não tem alguma coisa a ver, tipo, sei lá, com o pavio que deixou num candle ou alguma coisa assim? Ou tipo, meu, tô viajando, realmente tem pouquíssimas diferenças ou não tem diferenças entre as coisas e a leitura que você vai dar para aquela análise? É que o price action, vamos dizer assim, que ele é um pouco mais íntimo do candle, vamos dizer assim. Até o Al Brooks, ele fala isso, né, Vânia? Você estuda candle a candle, cada formação. Qual é a mensagem que ele está passando para você? Então, quando eu vou explicar sobre isso, para quem estiver me assistindo, é assim. Imagina que você está aprendendo a ler e escrever. Então, você tem o abecedário. Então, você tem que aprender o som de cada letra, depois você vai unindo, vai formando sílabas e depois palavras. O price action, ele tem essa teoria, você entende cada uma das barras, o que ela quer dizer, se ela fechou positiva ou negativa, onde estava a força, quem empurrou quem, você vai comparando o tamanho delas, a velocidade delas, e aí você entende para que lado o mercado está indo. Então você usa o candle anterior como base para tomar a sua decisão no próximo movimento, dependendo até se você olhar um conjunto de barras, o que aconteceu lá atrás, para você entender o que o mercado tende a fazer dali para frente e entender melhor os riscos envolvidos ali. É basicamente isso. Quando a gente fala de uma análise técnica mais enfeitada, vamos dizer assim, com mais indicador ou fazendo observação de estruturas Análise maiores, técnica do iniciante, né? A primeira vez que eu falei, vou estudar análise técnica, parecia uma obra do Picasso na minha tela, porque eu tinha high-low, 3 médias diferentes, tinha bandas de Bollinger, tinha mais o negócio do volume, tipo, tava uma obra de arte na minha tela, com um monte de indicador que ficavam, inclusive, contradizendo o outro das entradas que eu tinha que fazer, era maravilhoso. Quando a pessoa gosta de usar muito... Eu sou uma pessoa... Eu sou assim, Vânia, tem época que minha tela, você olha e fala, cadê o candle? Tem época que você olha e fala, ué, cadê aquela rabisqueira que ela estava usando? Então... A gente não pode esquecer do Fibonacci, né? O Fibonacci tá sempre ali. Eu iria falar isso agora. Amo o Fibonacci. Eu utilizo o Fibonacci, para vários, até mesmo porque eu não estudo assim, a parte que acho que a Bia faz, né, que é a empresa, gestão e tal, nada. Então, quando eu me interesso por uma empresa, acha Fibonacci nela. Cara, eu queria dizer que para mim Fibonacci parece uma bruxaria. Tem cálculos matemáticos por trás daquilo ali, porque eu acho que é tendência, essas paradas assim, mas, mano, parece que é uma bruxaria. Do Fibonacci que você tem o número do ouro, né? Que eles chamam, que tem o símbolo do ouro, que muitas pessoas utilizam nas logos e tal. É chamado de linguagem de Deus, na verdade. Porque nós temos ele em tudo, o Fibonacci, ele está em tudo. Então, por isso também, eu acho que é um dos motivos de eu não conseguir abandonar o Fibonacci. Eu acho que daí ele me dá uma direção bacana. Só que pode se chamar indicador, né? Caro, se você for pensar em stops. E o day trader iniciante, ele não quer pagar caro. E aí ele vai conta, por exemplo, ele fala, não, eu estudo price action, eu estudo Al Brooks e eu faço operações de day trade, só que o risco, quando ele vai fazer uma operação que ele analisa que o risco é pequeno, ele esquece, né, dessa equação. Quanto menor o risco, né, menor a probabilidade. Quanto maior o risco, maior a probabilidade. Então, isso o Al Brooks deixa muito, muito claro nos estudos dele. A gente analisa as barras, porém, um padrão de candle não pode definir a minha entrada. Eu preciso observar todo o contexto. Então, com o gráfico limpo, eu consigo observar o contexto, eu consigo colocar ali preços de Fibonacci, eu consigo observar regiões onde ele teve, as pessoas chamam de ruídos, né? Outras onde ele teve uma alta ou uma queda de forma consistente, o volume para confirmação vem da teoria de Dow, e ali você vai criando um operacional que faça sentido para você, né? Porque a técnica, ela está disponível para todos, todo mundo opera a mesma, se for observar a mesma técnica, né? Ninguém vai querer ficar ali comprando topo a vida inteira, ela vai aprender que aquilo dali é um topo, né? Só que a tomada de decisão, ela vai muito mais pelo perfil psicológico do trader
do que a técnica em si. E por isso que cada um cria o seu operacional. Não acredito em setup, eu não acredito em fórmulas, né? Mas eu acredito que existe, sim, uma lógica por trás da consistência, que é a pessoa saber exatamente o que ela quer, treinar, estudar para aquilo e criar algo onde ela tem uma zona de conforto, porque ela não está tão alavancada, ou porque ela já tem uma confirmação de que ela já fez aquilo dali, 80% das vezes deu certo, né? Tem tudo isso. Eu queria dizer que, às vezes que eu usei Fibonacci, aquele 50% e o 61,8 era um negócio que sempre funcionava, não sei por quê. E eu pensava, é bruxaria esse negócio, mas parece que funciona. E eu vou te dizer que, às vezes, isso me deixava um pouco mais tranquila. Quando eu começava a me inventar de enfiar outras coisas no gráfico, aí lascava. Aí já era porque eu tava no desespero. Geralmente era isso. Eu só usava uma coisa. Quando eu tinha 5, é porque eu tava no desespero correndo atrás do rabo, porque eu fiz caca logo no início do dia. Agora, Vânia, vamos lá. Você falou sobre essa questão, né, de, às vezes, vou usar o Fibonacci, só que você vai ter, às vezes, um alvo um pouco maior. Por exemplo, vou estimar que ele vai chegar lá nos 50% ou alguma coisa assim, mas o seu stop, às vezes, vai ser ali o último fundo, vai ser um pouco mais longo, dependendo da situação que tá ali o mercado. Qual é o seu estilo de operadora? Você realmente é uma seguidora de tendência ou, eventualmente, você mistura um pouco disso, vira scalper, faz umas coisas contra a tendência? Como que é? Não, eu fico realmente sem operar dependendo do cenário, porque eu opero é um período curto pela manhã, né? No máximo, eu estico até meio-dia. Raramente eu vou operar à tarde, né? Eu aprendi, até mesmo confirmei, primeiro eu aprendi na Gana, tomando... Pode falar, pode falar. Na toba, a verdade é essa, né? Então, assim, eu falo que não existe mentor melhor do que o Lois, entendeu? Então, se eu fosse escolher assim, qual é o seu mentor? O Lois, porque não foi pequeno, foi doloroso, fiquei dias para me recuperar, às vezes meses, eu chorei, então realmente foi realmente traumatizante, ou eu aprendia para não repetir aquele tipo de voz, né? Sim. Eu demorei para aceitar a questão do stop. Eu não utilizo stop curtos. Eu gosto de fazer adições na tendência, então eu ganho dinheiro quando o mercado está em tendência mesmo, que ele pega uma tendência, porque conforme ele vai fazendo os rompimentos e confirmando, eu estou ali adicionando lotes, e aí eu vou fazendo o meu trade ficar melhor, né? Mas com maior valor. Quando ele está lateral, que ele começa, eu brinco, eu chamo de trava, né? Eu dou um nome que já é para me dar uma travada mesmo, para eu não ficar fazendo merda, porque eu não sou boa em ficar pegando poucos pontos. Eu não sou boa, é verdade, tem gente que erra. Eu não sou. Então, eu falo, travou, já era, eu vou esperar. Então, assim, mas sempre observando o contexto. Quando o mercado vai abrir, eu já tenho um viés do que eu quero, né? Olha, eu acredito que o mercado vai para compra, então, se abrir com sinais e força para compra, a partir daí eu começo a entrar. Então, eu entro com um pouco mais de confiança, posso entrar mais alavancada e ir adicionando também mais contratos. Agora, se o mercado, por exemplo, hoje é dia 29, não sei quando vai ao ar, acho que na quinta, né? Hoje também o mercado, eu busquei... Provavelmente na quinta. Eu busquei compra e, assim, logo no início ele não quis ativar a compra, ele ativou a compra muito tarde, mas ele ativou a venda, eu precisei trabalhar na venda. Com certeza, na venda eu não estava alavancada. Por quê? Porque estava indo contra o que eu queria. Então, eu também aprendi isso com o tempo, mas são anos, né? Sim. Não dá para você aprender isso em um final de semana ou meses. Isso tem a ver com a análise subjetiva que você falou, que é você sentir o mercado, porque a impressão que eu tenho é que, por exemplo, você está há muito tempo, Marta também, tipo, há muito, muito, muito tempo fazendo a mesma coisa há muitos e muitos anos. E às vezes você tem esse feeling porque a impressão que dá é que um dia você já viveu algo parecido. Então, lá no fundo da tua cabeça, você vai ter um sentimento talvez de que, olha, isso aqui, o viés é de compra, porque as histórias, elas se repetem, eu acho que ao longo dos anos. É meio que nisso que você se baseia, Vânia? Sim, um dos princípios, né? A história, ela se repete. Mas, assim, eu sou um pouco ovelha negra, não vou mentir, não. Eu sou uma mistura de axiomas de Zurique, ou seja, onde a gente fala sobre especulação. Tem uma linha muito tênue entre especulação e aposta.
mas se eu gosto de operações de risco, eu gosto de me arriscar. Então, eu precisei aceitar isso em mim, porque eu ficava brigando, eu falava, você tá apostando, você tá... E aí, às vezes, o negócio acontecia do jeito que eu queria, e eu não entrei porque alguém falou que aquilo ali seria uma aposta. Então, assim, foi testando, né? Foi o famoso erra, aprende, para você criar esse operacional e aceitar que, às vezes, você está certa, você está vendo algo que outra pessoa não está vendo, tá? É muito importante, por isso que eu acredito muito nas mulheres no mercado financeiro, porque a mulher parece que, naturalmente, ela já tem um feeling, né? Não sei se vocês trabalham com muitas mulheres, mas o homem é muito brigão. Nossa, Concordo com eles você. batem de frente demais, né? E a mulher não, a mulher às vezes ela pode hesitar, ela hesita nas entradas, sim, ela hesita, mas a mulher ela é muito mais de sentir, então ela aguarda uma confirmação, ela tem aquela paciência, né? De aguardar uma confirmação, de aguardar uma movimentação, de entender que naquele dia não é para ela. Por isso, hoje, eu acredito que se houver uma pesquisa, vai ter mais mulheres consistentes do que homens. Não sei se agora vão me tacar pedra porque eu falei isso. Nada. Eu acho Vânia é também. sensitiva, eu acho que faz parte do trade, eu acho que você tem que estar alinhada mesmo, você tem que saber, pô, você não adianta você entrar num trade que você não tá à vontade, porque alguma coisa lá no fundo não tá, sabe, tipo, dizendo Porque que vai... todo mundo vê, não me interessa. A verdade é essa. Eu acho As que se entradas todo mundo óbvias está também eu não vendo, quero. isso... Não quero. é muito fácil, porque assim, que nem uma vez, porque tantos candles fechando acima, já rompeu, eu tô... Não, mas por que rompeu? Por que não pode ter rompido no primeiro? Ou por que tem que esperar 2 ou 3? Né? E todo mundo está sabendo disso? Então também não quero mais. Acabou. Sim. Então, assim, o que todo mundo sabe, normalmente não me interessa. E essa parte da subjetiva, eu precisei aceitar, porque foi algo que veio, né? E conforme você vai ganhando e você vai conseguindo fazer essa alavancagem de capital. Para quem não nasceu rico, a gente precisa fazer uma alavancagem no nosso capital, não é alavancagem lá, né? É crescer o seu dinheiro. E as operações day trades, né, elas estão aí para isso, porque não tem como você crescer tão rápido em outro tipo de operação. Eu não conheço outro modo, né? Eu só conheço esse. Mas eu tive que aprender, né? Aceitar o risco, aceitar que eu gosto mesmo de especulação, olhar para o mercado mais como comportamento, saber administrar bem uma operação. Por quê? Porque o meu loss é maior. Quando eu tomo um loss, é um loss muito próximo do técnico, a gente está falando aí de no mínimo 400 pontos, no mínimo. Então, assim, o meu loss, ele é maior. A minha defesa demora, às vezes, quando os traders eles estão saindo da operação, eu estou conseguindo proteger a minha entrada. Então, eu vejo muito isso, são realmente perfis diferentes. Eu gosto, e eu tento trazer essa visão, né, na rede social. Você falou de 400 pontos, eu acho que você estava falando de índice. Você chega a mexer com dólar ou você prefere focar no índice mais, assim? Como meu público, eu fiquei muito tempo no dólar. Cheguei a operar, acho que 2 anos. Eu teria que olhar agora, porque eu sempre dou uma escapadinha no índice, né? Mas, assim, somente dólar. O meu público é mais para o índice. Então, como eu poderia estar agregando a eles um conteúdo que, se eu não estiver vivendo ele, eu preciso viver ele diariamente, né? Então, eu decidi migrar, faço operações no dólar, mas operações não é macroeconomia, no caso, o tempo maior, né? Porque eu utilizo tempos muito, muito grandes, comparado à galera aí fora. Então, assim, no dólar eu gosto de operar através do H2, que é o 120 minutos, então é um tempo bem, né? Caramba, é bem fora do comum, né? Bem fora do comum. Então, as minhas entradas são 2, 3 na semana. Ah, entendi. Mas você chega a carregar para mais de um dia ou, tipo, você só toma como base alguma entrada nesse tempo gráfico, mas você encerra no mesmo dia? Não, eu posso carregar o dólar, sim. Ah, show de bola. Martinha, você operaria gráfico de 120 minutos? Cara, é um jogo de paciência, né? É um jogo de paciência. Nossa, ela até respirou. Ela tá se imaginando. Eu tava me imaginando mesmo. É porque o meu perfil ele é mais acelerado. Por exemplo, eu
eu tô criando uma estratégia, eu tenho que refinar ela, na real, num gráfico de 30 segundos. Ele é bem curto. Caramba, Marta. Irado! Mas 30 segundos. E aí eu adoro operar 1, 2, 3 minutos. Ultimamente eu tenho operado 15. Eu pego, para mim, hoje, eu era como você, lá em 2012, 13, para mim, índice era stop de 300 pontos para pegar 600, 700 e lá vai. E eu tinha muita dificuldade de fazer scalp. Hoje em dia, eu sou mais versátil. Eu consigo pegar um trade de 80 pontos e tudo bem. Consigo pegar um 100, 200. Hoje eu peguei um de parcial de 120 com final de 500. Pego um trade de 700. Então, assim, eu vou vendo a estrutura do movimento, igual a gente estava conversando agora há pouco. A estrutura do movimento, eu junto com o candle, eu junto com o indicador ou dois. não tem limite de operações também, né? Ela tem certeza que ela não é game, Bia? Eu acho que ela é, porque 30 segundos, meu, imagina essa mulher no videogame. Não, então, ela não experimentou ainda, velho, mas se ela operar um gráfico de 30 segundos, com certeza ela vai fazer mais kill do que eu. Com certeza. Eu acho melhor a gente não apresentar ela, não, porque senão vai. Não, aí ela carrega o squad, entendeu? Tá tudo certo. Eu já tô acostumada a ser carregada. Se vier mais gente boa, melhor. Tá tudo bem. Mas, Vânia, a gente tava falando do aprendizado em si, né? Como é que foi a sua curva de aprendizado? Porque a gente sabe que não tem um tempo exato. Tem pessoas que a gente conhece mesmo, né? Por exemplo, a Ari, que tá no nosso time na Clear. Cara, ela teve uma curva de aprendizado muito rápida. Eu acho que foi, tipo, 1 ano ou menos, né, Martinha? E tem pessoas que demoram, tipo, 3, 4 anos para pegar consistência. Como que foi para você? Curva de aprendizado ou, no caso, a consistência? Porque eu vejo como coisas diferentes. Então, me explique. É porque o aprendizado, o mercado, ele é de fases. Então, tem cenários que a gente não viveu ainda e que outros já viveram. Por exemplo, eu não posso me comparar a alguém que já está há 20 anos operando no mercado, 15 anos. Quando eu sento para conversar com essas pessoas, que eu faço um network com elas, e foi o que me ajudou bastante no mercado, mesmo sem estar como influencer, né? Foi conhecer pessoas que estavam no mercado e elas falaram, não, é possível, mas só que você tem que sair da parte do pessoal que é marketing, o trabalho dele é outro, né? O que você quer é mercado, então, é isso aqui, isso aqui. E aí, o que acontece? O aprendizado não tem como a gente falar assim, em 2 anos você aprende. Não, em 2 anos você pode estar consistente, na minha opinião, tá? 3 anos, 1 ano, cada pessoa vai entrar consistência em algum ponto dela. Mas o aprendizado é contínuo. Eu acredito que não dá para parar. Conforme o mercado vai mudando as fases, você tem que se adaptar. Inclusive, Martinha, você faz o mini índice, né? Mini índice e mini dólar, os dois, né? Dólar, eu faço os dois. Então, antes da pandemia, bem antes da pandemia, a gente, entre abertura e fechamento, era 500 pontos, gente. Então, 15 minutos, um candle tinha 200 pontos. A gente está falando, hoje em dia, de um candle ter 800 pontos. A amplitude no mercado mudou. Então, como é que você vai adaptar o seu operacional nessa nova amplitude? Será que você vai ter alguma dificuldade? Eu tive dificuldade depois dos É que você entrou em 2012, né? Então, sim, na verdade, mas eu entrei em Homebrook, né? Então, entrei na fase às vezes, dependendo de quando você entra, às vezes, por exemplo, você pegou... Quem está chegando agora, pós-pico de pandemia... Está pegando o mercado... Está pegando um mercado muito diferente. Agora, por exemplo, eu peguei recuperação da crise de 2008, então eu já peguei uma barulheira. Depois de 2012, então você já viveu. Quando você chegou, em 2012, já tinha passado, mas a gente estava vivendo a crise hídrica. A gente teve um período de seca, era muito seca, isso arrastou um pouco de sazonalidade de commodities, isso acabou mexendo também com algumas ações, especialmente do setor elétrico, então a gente viu uma mudada de comportamento das ações. Então, aí teve eleição, Copa, essas coisas, tudo mexe com o bolso. Então, se você pegou pelo menos uns 4 anos, você pegou eleição, Copa, Olimpíadas, eu acho que você já pegou um ciclo, vamos dizer assim, legal para você entender. A época de especulação, de medo, de euforia e tal, tudo isso reflete na bolsa. E aí tem esses riscos que a gente não consegue saber, né? Tipo pandemia, bolha, essas coisas e tal. Sim. Mas é bem bacana isso aí que você falou. Realmente, aprendizado, a curva, ela é contínua. Eu também estou aprendendo, porque eu nunca tinha pego uma pandemia na vida. E o negócio é ir adaptando
a volatilidade, né? Realmente é outro Exatamente. mercado. A Então, Bea, quando operava dólar, ele andava 4 pontos no dia. Hoje a gente vê o bicho Cara, andando 60, 70, 120 pontos. aí, então, não é diferente, por exemplo, quem está chegando agora e vai começar num mercado onde, com um contrato de dólar, o cara consegue fazer, às vezes, 30 pontos ali, que seja na sorte, ótimo, R$ 300. E se o mercado voltar àquele comportamento, né? Então, assim, se ele entrar numa fase de distribuição, onde ele vai se apertar e vai ficar bem diferente a movimentação, a pessoa está viciada em pegar 30. Então, eu sempre falo isso, cuidado, você tem que se adaptar à linguagem do mercado daquele momento, à fase daquele momento. Então, não posso dizer assim, nossa, eu sou expert, eu sou isso, aquilo. Não, eu acho que todos nós sempre teremos desafios, mas a experiência está aí, né? A experiência, sim. ela tem um valor. Então, a cada ano que você sobrevive ao mercado, que você está evoluindo como pessoa, evoluindo também o seu financeiro, significa que aquilo dali já entra para o currículo. Agora, eu quero já, inclusive, trazer uma situação, por exemplo, que aconteceu comigo, porque tudo que vocês falaram fez muito sentido para o que eu passei no mercado, e aí eu vou, inclusive, pedir para vocês, se tiver alguma dica, até mesmo para as pessoas solucionarem um problema que eu não consegui solucionar na minha vida no day trade, tá? Porque quando eu comecei, é o que a Martinha falou, basicamente o que sobrava para a gente operar era índice, porque dólar oscilava tipo 5 pontos no dia. Quando tinha uma volatilidade grande, tinha 10 pontos. Então era um negócio que não se mexia, porque câmbio mesmo não devia realmente ter toda essa oscilação. Está tendo oscilação porque alguma merda está acontecendo no país. E aí o que acontece? Eu acostumei muito com o índice quando o dólar começou a ficar mais volátil lá em 2014, 15, por conta das eleições e impeachment da Dilma e tudo mais. Acabei migrando para o dólar, consegui me adaptar ao dólar que, cara, se movimentava às vezes 100 pontos num dia. E aí o que aconteceu? Depois do impeachment da Dilma, em 2016, ele, estreitou de novo. E aí, no fim das contas, depois que ele estreitou, eu comecei a devolver o que eu tinha feito. Então, assim, eu passei ali 2 anos conseguindo fazer dinheiro no mercado, paguei meus DARFs, tipo, e eu falei, caramba, tipo, tô arrasando. E aí depois veio o impeachment da Dilma e eu comecei a devolver o que eu tinha feito. E aí eu, no receio de falar, cara, vou devolver tudo que eu fiz, eu falei, vou parar. Não vou mais fazer o day trade. E foi, eu acho que justamente por essa situação que você falou, Vânia, do mercado mudar, porque ele mudou a frequência, mudou a volatilidade, mudou o volume do mercado, e aí eu, ao invés de tentar me adaptar, eu simplesmente falei, cara, eu vou estancar minha sangria aqui, porque eu tô devolvendo o que eu fiz, só que o que as pessoas elas têm que fazer nesse momento que elas sentiram que o mercado tá, tipo, mudando e que a gente tá começando a entregar a rapadura, e para não entregar a rapadura de vez e conseguir se adaptar e, enfim, seguir em frente e não desistir? Então, é o famoso tamanho não tô nem aí, né? Ou seja, quando você precisa se adaptar a um novo, né, um novo cenário, onde a volatilidade está diferente, os pavios estão diferentes, no price action, cada tick importa, então cada preço importa, né? Ah, mas foi pavio, tem fechamento aqui, cada preço importa. Onde ele agrediu, a gente está olhando. Então, o que acontece? Nesse tipo de cenário novo, se você tiver com um mínimo de contratos, né, e você vai conseguir se adaptar, sim, você não vai ganhar financeiro, porque você vai estar com o mínimo, com o contrato não dá para você sair, né, você não vai ficar rico com o contrato, mas é o que você precisa para se adaptar ao mercado e depois voltar com a sua mão tradicional. E, na verdade, é o que os grandes fazem, né, eles são inteligentes nesse ponto, né, eles conseguem diminuir meses de dezembro, eles diminuem a exposição, mas a galera que é pequena, eu acho que ela tem que cada vez estar fazendo maior, né? E isso Vânia, atrapalha muito. mas aonde que eu consigo humildade para voltar atrás e diminuir a minha mão e continuar no mercado sem me estrepar? Porque isso é muito difícil. Cara, eu tô operando de repente ali 20 contratos do cheio e agora o cenário muda, eu vou ter que ir pro dólar mini e operar talvez 5 minis, 10 minis para sentir o mercado. Isso às vezes é uma mudança grande pra galera e a galera não aceita, porque é como se fosse tipo, meu, tô regredindo, entendeu? Acontece isso, né? Mas aí é ego, né? E aí o ego, ele te atrapalha não só no mercado, mas na sua vida também. Seja em relacionamentos, quanto na sua CLT, em qualquer local que você chega e que você deixa com que o seu ego, né, o seu egocentrismo, ele domine a situação, na verdade, você vai ser sabotado, que não tem jeito.
principalmente no mercado, né? O mercado você tem que ter humildade para saber quando você pode, quando você não pode, aceitar o seu stop, o número de operações. Eu até perguntei para a Martinha, eu falei, ela não tem problemas na quantidade de operações, né? No meu mapa operacional, onde eu criei, assim, a minha estratégia Vânia de ser, né? Eu tenho um limite de operações, então eu não conseguiria, por exemplo, se eu fizer uma operação, eu estou gastando uma operação no meu limite, então eu vou querer entrar naquela operação que ande mais. Eu admiro bastante, mas todas as vezes que eu fiquei me expondo a uma quantidade grande, a várias horas de mercado, ficar pela manhã, à tarde, eu devolvia, eu fazia Mas para mim cagada também. Eu vou mesmo. falar que eu já fiz mais de 200 e poucas operações no dia, quando eu era bem louca no dia. Eu não cheguei, nunca fiz 100 e pouca, para você ter uma ideia, fiquei traumatizada com menos. Então é isso, eu acho que isso responde a sua pergunta, Bia. Eu acho que a pessoa vai ter que tomar mesmo, né? A gente sabe aonde, e aí, um momento, ela vai aceitar que, olha, agora eu já não aguento mais, Cara, vou ter que tomar vergonha na cara. O ego é muito forte. E eu acho que aí entra aquela questão do perfil que a gente estava comentando antes, né, cara? Se você é uma pessoa que vai querer bater de frente com o mercado e não recolher as facas quando é preciso, provavelmente essa pessoa vai acabar se estrepando no final, né? Agora, Martinha, 180 operações num dia, isso é no gráfico de 30 segundos? Não, Ou não sei se menos? eu te falei já. Teve uma época que eu tava girando, imagina, girando muito. E nem é tanto assim, na verdade, nem fiquei o dia inteiro, porque dá para girar muito mais que isso. Mas era uma época que eu tinha o todo descontrole psicológico, assim. Eu me sentia na obrigação de estar posicionada o tempo inteiro. Então, assim, se eu não estava comprada, estava vendida. Não tinha stop, era virada de mão. Eita, inverter Se não é para cima, é posição. para baixo. Se não é para cima, é para baixo. Pronto. E aí, assim, você imagina, né? Você multiplica isso tudo de operações por X mini contratos, o custo, quanto que é. Então, mesmo que quando eu saía no saldo de trade, na operação positiva, era tanto custo que, sabe, pagava. Então, foi uma fase bem ruim, mas, assim, acabei aprendendo bastante com isso também, até porque quando você... Eu acho que foi daí, na verdade, que veio a minha agilidade, tá? Falar para você que eu não aprendi nada com isso. Eu perdi dinheiro com isso aí também, mas hoje eu sou muito ágil para clicar. Eu acho que também por isso, assim, de virar a mão, pá, vira aqui, não sei o que, e olhar isso. E óbvio, depois eu acabei ficando muito mais calma, e até quando eu operei o ano passado, no primeiro tri do ano passado, a minha média de operações, assim, ficava entre 2 e 8 operações no máximo. No máximo, assim. Entendeu? Não era mais essa coisa muito louca. Qual é o seu limite de operação, Vânia? Tipo assim, No 3 dia, operações, sei lá, quantas? meu limite de loja são 3 operações. A não ser que eu atinja já o meu limite de loja no primeiro, né? Porque tem dia que eu tô estressada, o negócio acontece mesmo. Aí eu paro, mas assim, eu sei parar. Hoje eu sei parar, mas eu já tive... E tem a plataforma também com limite, então se eu não parar, ela vai me bloquear, né? E para frente, você se limita também para frente? Sim, de 5, pode chegar a 8, mas é porque, como a minha operação, eu vou colocando adições, eu conto aquilo também como operação. Como uma operação. No final, assim, no relatório fica uma operação só, apesar que se você clicar com a setinha, você vai ver todas as suas outras entradas, né? Mas eu conto como operação, eu não gosto de passar de 4, então até mesmo nas adições, se eu estou fazendo uma adição, faço uma adição, segunda adição, eu já estou de olho em encerrar o trade, né? Eu sou mais, ou mais encerrar... conservadora dentro das... É estranho, né? A pessoa gosta de especular e é conservadora, ou contraditório. Não, mas eu sempre digo isso para as pessoas, tem como você ser conservador no mercado de renda variável, seja, por exemplo... Precisa ser... seja para o investidor que vai para o lado da análise fundamentalista como eu, como para a galera do day trade. Você não precisa achar que mercado é roleta russa, entendeu? Você pode ter um pouquinho mais de consciência e ser um pouco mais ponderado. Eu acho que isso ajuda até na questão psicológica, né, Vânia? Sim, tem que ter controle. A disciplina que tanto pregam, né? Só que disciplina é diferente para cada pessoa alcançar, né? Tem pessoas que
todo mundo carrega suas crenças, sua forma de criação, suas pressões da vida, né? Eu sempre falo, o day trade, eu acho feio quando as pessoas falam assim, vem para você conseguir uma renda X no day trade, você já vai ganhar tanto, você já vai... Esse tipo de Arrasta pra promessa... cima. Esse Dinheiro tipo de fácil, rápido. esse tipo de promessa atinge logo a galera que às vezes está com uma pressão financeira, principalmente agora por conta da pandemia, né? Sim. Então a pessoa ela precisa do dinheiro, porque ela não está ganhando dinheiro em lugar nenhum. O auxílio emergencial, gente, cá entre nós, né? Não é um auxílio. Então, Não assim, tem como. não tem como. Então, a pessoa vem, às vezes, com o valor que recebeu da empresa, com economias, com tudo, acreditando que vai conseguir fazer daquilo um trabalho a partir do primeiro mês que opera. E esquece que, para você ser trader, você investe não só dinheiro, é o seu tempo, ou seja, ninguém aqui vai tirar o fator tempo da equação. Então, é dinheiro, é tempo, é amor mesmo, que você tem que gostar do mercado financeiro para estar ali, e tudo isso forma, então, uma equação trader, né? Ou seja, você vai ter que se descobrir, você vai bater de frente com as suas crenças, se você é alguém que você é muito brigão, você vai testar seus limites lá, principalmente que você vai estar num ambiente onde você não vai ter ninguém te olhando, então ali você pode se sabotar e testar os seus limites, né? Então, até você aprender e se alinhar para se tornar trader, você tem aí um tempo e dinheiro. Você acha que para uma pessoa vir para o mercado de day trade, será que ela tem alguma chance maior de se dar bem se ela não depender daquela fonte de renda para não cair na pressão? Com certeza. Total. Ela não tem uma chance de se dar bem, ela vai conseguir fazer uma alavancagem de capital porque ela não tem pressão dos boletos. Sim. Né? Colocou a pressão de boleto, já é tanto que para você aprender, quando você tem que aprender a operar, a gente fala, gente, um contrato é por quê? Porque você vai conseguir trabalhar, às vezes, um stop mais técnico, então você vai estar trabalhando a sua emoção enquanto você não fica toda hora sendo estopada, aquilo daí aciona gatilhos. Você imagina, uma pessoa entra no trade, né? Menos 100, entra de novo, menos 100. Gente, no terceiro, ela já está tentando, e no final ela estava, às vezes, na posição certa, só que naquele momento 100 não era o número que ela deveria estar usando, então o stop estava errado. Aí sabe o que ela faz? Ela clica em inverter ou reverter, por quê? Porque ela já tomou 3 stops, e aí quando ela clica, o negócio vai para onde ela queria. Então ela aciona o modo tilt, e o modo tilt é algo muito antigo, tá? Então assim, né, todo mundo conhece, acho que antes de eu chegar na bolsa, né, antes de eu nascer até se bobear. Então, modo tilt, a pessoa entra em modo cassino e já era. Ali não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Sim. Agora, a questão da disciplina, e aí eu pergunto para vocês duas mesmo, porque vocês estão diariamente nesse mercado e isso requer muita disciplina. Principalmente porque tem pessoas que acompanham vocês, né? Eu acho que diariamente, no seu caso também, né, Vânia? E aí você sabe que, poxa, tipo, acima de tudo, vocês vão ter que mostrar e ser o exemplo da disciplina, da parte técnica, do psicológico e tudo mais. E aí, eu pergunto, tem como uma pessoa ser disciplinada no mercado sem ser disciplinada fora do mercado? Uma coisa influencia na outra, será? Total. Na minha Eu acho opinião. que influencia, sim. Eu não gosto de dizer que uma coisa está necessariamente dissociada de outra, porque cada um representa uma vida, um estilo de ser diferente. Então, assim, por mais que a gente se baseie em padrões, individualmente ninguém é padrão, cada um é um. Então, eu não posso dizer que se você não for disciplinado aqui, você não é lá. Mas eu entendo que, de uma maneira geral, sim. Porque você não deixa de ser você, dependendo do ambiente que você for. O ambiente que você está, o que você está fazendo, ele pode acionar mais um lado seu X do que o Y. Mas dificilmente uma pessoa que é muito regradinha e que respeita bem os próprios limites vai chegar num ambiente ali onde fica descontrolada e continua naquele ambiente. Ou ela sai daquele ambiente, ou ela aprende a lidar com aquele ambiente e aplicar a própria disciplina dela. Eu penso dessa maneira. Sim. E agora, assim, eu falo isso, né, meninas, porque a gente sabe que, especialmente para quem ou é iniciante ou não é tão iniciante, mas tem algum tempo de mercado financeiro, sabe que quando a gente lida com pressão psicológica de tomada de decisão ou de necessidade de dinheiro, como a Vânia comentou, que eu acho que
pesa muito, inclusive, no fator capacidade de aprender a técnica, porque a pessoa fica tão focada no preciso pagar o boleto, que ela não presta atenção que tá acontecendo um recado ali, o mercado está montando uma estrutura de um movimento que ele está falando uma coisa, e aí a pessoa só está pensando no boleto dela. Então, eu penso que isso pode, inclusive, afetar a capacidade de cognição da pessoa num curto prazo ali, pelo menos na hora. Então, se a pessoa for regrada e disciplinada em outras áreas da vida, eu acredito que ela tenha mais chances de sucesso no mercado financeiro, porque já é um padrão dela. Sim, entendi. Mas não necessariamente quer dizer que ela vai ter um insucesso, porque eu acho que tem pessoas que quando senta na frente do computador, vira uma chavinha, tipo, vira uma chavinha e ela vai estar no mercado e ela vai fazer o que tem que ser feito eventualmente. Exato. Entendi. Principalmente quando ela tem noção do risco que ela corre, Bea. Você não acha, Vânia? Quando a pessoa ela tem noção, porque muita gente entra, fala, entendi o risco, aí acontece o risco, chora mesmo. Chora. Pelo menos que eu já vi gente de chorar de cair lágrima do olho. Nossa, tem cada história, meu pai. Aí você fala, mas você não sabia que isso podia acontecer, você sabia que podia acontecer, tem gente que fica assim, putaça da cara, que tal boa história, fala, brother, você sabia que isso podia acontecer antes de entrar no bendita da operação, porque não faz sentido isso para mim. Eu entendo que dê raiva, que dê aquela coisa tudo, mas assim, gente, as coisas têm que ter limite, tá? Assim, você não é Deus, você não é obrigado a acertar tudo, as pessoas têm que aprender a conviver em paz com as próprias falhas, né? Só tem que controlar o quanto que isso acontece, mas tá tudo certo. Eu acho que a disciplina, ela reflete, sim, bastante no mercado, porque se a pessoa ela se sabota aqui fora em coisas pequenas, lá com dinheiro, né? O dinheiro o dinheiro é o problema, o negócio ali. A solução é o problema. Tanto que no simulador, pessoas que perdem muito dinheiro, no simulador elas não perdem. Então, assim, eu até fico assim, não, mas no simulador é onde às vezes eu perco, porque eu fico testando coisas que eu não faria, né? Aí a pessoa, não, no simulador eu já tenho tantos milhões. Aí eu tô, claro, né? E na vida do ambiente principal, o dinheiro muda, né? Muda totalmente o psicológico da pessoa na tomada de decisão. A disciplina, ela é uma obrigatoriedade, na minha opinião, para você ser trader. A galera vai pro simulador e aí faz as contas e fala, cara, na conta real, em um mês eu tenho o PIB do Brasil. É isso. É verdade, velho. Quem nunca deu uma brincada no simulador lá pra fazer... Em 3 meses uma Ferrari, né? Ferrari, essas coisas. Sobia, corta o desenho da Ferrari, cola na parede. Tipo... Ô, Vânia, mas vamos lá. Você falou que tem história pra contar. Você já teve aqueles dias lá da insanidade que, putz, cara, você perdeu o controle, entregou 1 mês, 2 meses em um único dia, e aí você tentou consertar e piorou a situação. Já aconteceu isso com você? Já. Foi feio o negócio? Foi porque, assim, o que eu considero mais feio não foi nem o valor, mas foi a quantidade de contratos, que era muito pequena, comparado ao que eu opero, né, hoje em dia. E aí, gente, como é que eu perdi tanto dinheiro com 10 contratos, com 5 contratos? Eu fico pensando assim, não, claro, louco. Muito louco, já tive, sim. Mas teve tipo um dia em específico que saiu notícia que foi contra, ou foi simplesmente porque você fez uma leitura errada do mercado e você insistiu naquilo? Eu insisti, eu não sabia ler, na verdade era essa. Foram essas coisas, por isso que eu falo, os meus principais mentores foram os WOIs, assim, que eu tomei. Eu tomei 14 dias de WOI cheio. Aí, nesse ponto, de WOI cheio, 14 dias de WOI cheio, com uma mão que eu considerava, na época, pesada no dólar, né? Então, assim, eu ficava todos os dias, eu entrava e eu perdia. Aí eu entrava, e era uma fase, eu já estava numa fase de consistência, já tinha ganho de dinheiro, então, assim, eu só estava vendo o valor diminuir, né? Eu entrava, e eu falei, não vou ter dia de fúria, mas para que um dia de fúria depois de 14 dias de hoje? Ô, Vânia, você conhece aquele perfil do No Investidor? Você não conhece? No Twitter. Eu vejo algumas coisas. Eu tô achando que você é dona desse perfil depois de 14 dias de loss. Quer ser consistente no loss? Arrasta pra cima. Nossa, sério? Não, olha, eu deveria ter explorado essa ideia. Eu não pensei. Mas foi uma fase, né? Isso fez parte do seu aprendizado. Tipo, mas me travou. Daí você ficou um tempo fora?
eu ficava olhando o mercado, mas eu não boletava. Eu precisei tratar algo que desenvolveu com muita força, que foi o medo. Né, o Tá. medo de operar. Então, assim, o medo era porque eu não queria colocar mais dinheiro no mercado meu, de outras coisas que eu tenho, e eu falei, eu vou ter que me virar com o dinheiro que sobrou, Sim. né? Ou vou ter que, sei lá, falei, não tem, era isso. E aí você ficou uns dias fora e quando você voltou para conta real ou você voltou pro simulador? Conta real, eu era muito abusada. Hoje em dia eu faria no simulador. Eu voltei já para conta real. Muito É muito abuso. parecida comigo, Vânia, sabia? Você tá contando Sério? essa história, eu falo, gente, lá, assim, o seu temperamento, seu estilo, até o jeito, assim, o gosto de operar, assim, eu acho você bem parecida comigo. Aliás, eu Gosta posso de contar tequila? Hã? Gosta de Menina, tequila? Ah, então a gente se já virei parece, 8 da noite verdade. ali, eu não sei nem o que aconteceu. Sério? Então a gente né? se parece, realmente. Não, tá tudo ok, Ah, não, Hoje em dia eu não bebo, mas. Enfim. A Marta tem um negócio que é o fraco dela que se chama. É Negroni, Marta? Ai, Jesus, verdade. Cara, aquele negócio só de sentir o cheiro eu já tenho ressaca no outro dia. Acho que esses dias a Martinha foi se inventar no negócio, mas não tomou 2 golinhos, né, Martinha? E já deu ruim pra moça, mas tudo bem. Com a beia lá, nossa. Deixa pra lá, gente. Mas vamos lá. Vocês não acham, meninas, que o fato da gente estar exposta aqui, porque hoje a gente sabe que a B é um pouco diferente, mas é no mesmo mercado, mas é uma abordagem diferente. Vai achando que é diferente. Cada IRB que eu comprei, que a galera me cobra até hoje que eu comprei topo. Vai achando que é diferente. A B é uma pessoa fina, eu já sou uma pessoa mais ali, acho que eu e a Vânia, a gente é mais do... Assim, mas vamos lá. O fato da gente estar exposta e de, sei lá, de repente alguém nos ver como um modelo ou como uma mentora para seguir alguma coisa assim, isso traz mais responsabilidade para a gente, eu acho, assim, pessoalmente. Traz vontade de evoluir, né? Cada vez mais. Mais essa vontade. E eu vou falar que isso reforça a minha disciplina, porque quando eu estava operando aqui na minha conta, várias vezes eu via umas coisas assim que eu falava, cara, não sei se eu falaria para alguém entrar nessa, mas eu vou ver o que vai dar, sabe? Tipo, tem uma chance aqui, eu diminuir a mão um pouquinho, ela e pá! Entende? Coisas que hoje, dependendo do que eu vejo assim, eu fico pensando no dinheiro das outras pessoas, eu falo, não vou chamar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que essa exposição da gente faz a gente também ser mais disciplinada, e talvez justamente por ser uma atividade solitária, né, tradear, fazer day trade, e ser, como a Vânia comentou ali, você com você mesmo, você tá sozinho na sala, você que decide, você que tá vendo, é você que tá comprando, tá vendendo, não tem ninguém buzinando na sua orelha. Porque, eventualmente pode ter, mas enfim, o dono da vontade ali do clique é cada um, certo? A mão é tua. Então o fato da pessoa estar ali sozinha, ela fica livre ali para fazer a lambança que ela quiser, vamos dizer assim. E aí ela fala, bom, a lambança é minha, o problema é meu. E aí ela liga a chavinha do dane-se, se eu for disciplinada, eu me viro depois. Na verdade, não se vira depois, né? Porque chora. Será que é fé? Eu fico me perguntando se às vezes as pessoas não trazem muito a fé. É que eu fiquei assim, eu ficava falando repetidamente no meu Insta, por causa das histórias que você recebe muita mensagem por direct, né? E aí eu vejo que algumas pessoas ficam ali rezando pro negócio dar certo. Aí eu falo, pô, mas assim, você sabe que no mercado você ganha quando alguém perde, né? Ah, sei. Pô, mas os dois são filhos de Deus, você acha que ele vai escolher um de vocês? Ou você tem que escolher a ponta certa, entendeu? E não tem jeito, você vai ficar pedindo um negócio, você não sabe, às vezes a outra pessoa é mais disciplinada na religião, vai saber, né? Sim, já recebi meu castigo aqui. Não, torcida organizada do mercado, isso rola, viu? A galera, tipo assim, você entra no trade, negócio não anda, a galera começa a fazer mandinga atrás da tela, tá sozinho, até isso rola. Cara, às vezes operar por Skype com outras pessoas, será que não resolve? Eu vou te dizer que eu já fiz isso, tá? Já tentei, juntar uma turminha ali no Skype e a gente meio que operava junto, fazer algumas análises, tipo, tô enxergando isso, o outro dava um outro ponto de vista. A gente já se safou, por exemplo, de levar muita naba, porque a galera fala, mano, você estopa que mudou o mercado, e sabe, meio que ajudava. Sempre tem alguém no grupo que tá no domínio, né? Então, eu acho você não está sozinho. Quando você está sozinho, você liga o foda-se, chama Jesus, chama Maria, o santo, a galinha, sei lá, você chama. O meu Hulk ali atrás, eu acho que ele tá aqui pra isso, né? Faz sentido,
Eu falo só para tomarem cuidado os iniciantes com os grupos, né? Por quê? Porque eles não têm experiência. Se tem, por exemplo, pessoas sérias, né? A Martinha, eu vi que ela faz a sala, acho que é grátis, cara, no YouTube, né? Sim. Por que você vai ficar num grupo com mais 10 pessoas que querem também pagar boleto, sabe? E trazendo todas as emoções delas e a falta de experiência, eu acho que, na verdade, dependendo do grupo que você vai estar, você vai se afundar. Você precisa se juntar com pessoas melhores, sempre. Sim. As pessoas à sua volta precisam estar melhores que você, né? E aí, então, você evolui. Eu sempre falo isso para a galera, né? Muito cuidado com os grupos, porque eu já vi muita gente sofrer em grupo também. A gente Exatamente, se abraça e é todo mundo no mesmo barco. O barco é o Titanic. Vai Se você- todo mundo. Isso. Se você for fazer grupos por afinidade de vontade de aprender, no caso, você vai juntar um grupo de galera que não sabe nada ou sabe tanto quanto você. Ou seja, 0 E grau tu de... trava, e vai ficar no suporte e resistência. Eu tô falando, o negócio do Sim. suporte e resistência é um vício pro iniciante, né? Sim. Que é a única coisa que ele consegue identificar logo. Sim. Agora vamos lá, meninas. Estamos há mais de uma hora batendo papo. Eu preciso trazer hoje não o Casaca, mas sim o Will para nossa conversa. Por quê? Will, você tá aí? Será que ele estava preparado para aparecer? Ah, ele tá aí! Não, mas vem e fica, Will. Você precisa chamar. Você tá com o nome do Casaca, mas é o Will. Você precisa chamar. Casaca tá diferente, né? Tá diferente, não tá com o cabelo desarrumado, tá tudo certo hoje, viu? Tá com menos cabelo e menos massa muscular. Ah, mas daí se enfiou um bonezinho pra dar uma disfarçada. O negócio é o seguinte, sim, Will, sim. sempre no final do episódio, o Casaca vem aqui para chamar a galera para as redes sociais, que todas as pessoas que nos ouvem nesse momento têm a obrigatoriedade de seguir para não perder nenhum conteúdo que a gente sempre posta. Você tem como fazer esse convite pra galera? Tem, vou fingir que sou o Casaca, que passei a semana no CrossFit e vou chamar o pessoal para acessar. Eu queria dizer uma coisa. Pela primeira vez eu descobri quem narra os vídeos do Gamecast. Você tá ouvindo, Marta? É verdade! Agora que deu um... Nossa! Perceberam? O dono da voz! É o dono Fala da de novo. voz! Personificamos ele. Agora eu não sabia vou mudar a quem era. voz. Ele tem um rosto. Achei Ou então é alguém sensacional. que tá me dublando. Talvez seja alguém me dublando aqui. Não, mas eu queria dizer primeiramente parabéns, porque os vídeos ficam ótimos e a sua narração é excelente. Então eu tenho certeza que depois com essa voz, você convidando a galera para seguir nas nossas redes, todo mundo vai fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Quem quiser seguir o Gamecast, no Instagram é Gamecast Oficial. Nas demais redes sociais, Twitter, LinkedIn, YouTube, só pesquisar lá por Gamecast que vai encontrar facinho. Esse episódio vai estar no ar na quinta-feira pela manhã, no YouTube e também nas principais plataformas de streaming ou no gamecast.com.br. Só acessar e baixar ou ouvir ao vivo, como você preferir. Caraca, sensacional, Will. Pode, mas eu achei muito legal conhecer a pessoa por trás dos vídeos do Gamecast, porque a gente está um ano vendo os vídeos que são sensacionais e a gente não sabia quem estava por trás deles. Enfim, pessoal, sigam a gente em todas as redes sociais. E aí, Vânia, o que acontece? Final de cada episódio, o que a gente faz? Pede para o nosso convidado escolher uma música e a gente vai julgar o seu gosto musical. É isso. E aí a gente encerra o episódio com a música que você escolher. Uma música que você goste. Vamos lá. Julgar é sacanagem, gente. Bom, eu gosto de vários estilos, né? Mas tem uma música que eu acho que combina até com nós três aqui, né? Que é a Money do Pink Floyd. Boa! Boa! Eu queria dizer que a gente vira. Se fosse The Voice, a gente ia virar a cadeira nesse momento. Nesse momento, eu acho que nosso tema. Exatamente, foi uma excelente escolha. Bom, meninas, queria agradecer o bate-papo, foi realmente maravilhoso, o negócio fluiu, com certeza a gente poderia seguir por muitas e muitas horas, mas precisamos encerrar por aqui. Então, Vânia, muito obrigada pelo bate-papo. Galera, sigam a Vânia nas redes sociais, Vânia Mendes JJ.
E Martinha, mais uma vez, muito obrigada, querida. Vamos marcar um call em off pra gente colocar a fofocaiada em dia, tá bom? Vamos marcar, Bia, fechado. Obrigada, Vânia, pela sua participação. Adorei conhecer você e o seu estilo. Super me identifiquei. Acho que a gente show. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Até beijo, mais, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.